Dentro daquelas histórias que a gente conversou também, já algumas coisas anteriores, eu achei interessante uma coisa. Hoje em dia, os nossos professores, vou falar daqui do Brasil, que a nossa realidade é o que eu conheço e ouço falar de vez em quando, né? Hoje em dia a gente vive um momento aqui que o professor perdeu a autoridade, vamos dizer assim. Na minha época de aluno, que eu era criança e estudava, a gente tinha muito respeito pelo professor. O professor tinha ali autonomia para nos corrigir, falar alguma coisa, às vezes até botar de castigo. Já fiquei de joelho lá no cantinho da sala. E às vezes o povo pode pensar, ah, não, mas essa fase aí desses castigos aí é lá no. Não, não é não, isso é de pouco tempo, eu não sou tão velho assim. E eu peguei essa fase aí e assim, as mães apoiava, tava jóia ali, tava colaborando, e hoje a gente vive um tempo que a gente não tem mais, né? Criança não respeita o professor, fala mais alto. Infelizmente vem as leis aí que protege isso. Então a gente virou a escola, no meu ponto de vista, virou um pouco de uma terra sem lei, né? Uma terra sem lei e automaticamente com isso hoje os índices de criminalidade, de pessoas de má influência, vamos dizer assim. Você tem hoje aí aluno que bate em professor, que né? bate em professor. E aí é onde eu quero entrar no assunto. Você me contou um assunto interessante lá dessas aventuras, vou dizer assim, sua lá no Sudeste Asiático, que lá é um pouquinho diferente, né? Eu era treinador, né, de uma escola de futebol. Eu nunca tive problema com o povo asiático. Às vezes eu tinha algum problema com os pais estrangeiros. É até interessante isso, né? Porque o povo asiático é um povo muito respeitoso, principalmente com essa questão do mais velho, como você está dizendo aí. E me assusta também, João Paulo, porque parece que os pais de hoje, eles criam, né, aqui no Brasil, uma espécie de reizinhos, né? O filho é uma espécie de um reizinho no lar. Então, se acontece alguma coisa na escola, a primeira atitude dos pais é ir lá na escola para brigar com a diretora. Por que o filho dela foi tratado dessa forma ou de outra forma? Ao invés de entender que a escola é um ambiente educativo e que o filho dela está ali. Mas, sim, pulando isso aí, aconteceu uma coisa interessante comigo, para você entender o que é um país asiático, pensando em respeito à figura do mais velho, do professor, da autoridade. Eu treinava numa escola de futebol e eu tinha um jovem lá nessa escola de futebol que era um adolescente de classe média que estava dando um pouco de trabalho para os seus pais. Eu já tinha tido notícia disso, como treinador de futebol, mas assim, nada que... Geralmente aqui no Brasil, um treinador de futebol não se envolve com os problemas familiares, né? Mas eu quero que você entenda essa história para você entender. Eu estava na beira do campo e eu vi um casal sentado um casal esperando do lado de fora do campo, né? Eles eram indianos, e os indianos vestem aquelas roupas mesmo típicas da Índia, né, e tal. Eles estavam tipicamente vestidos de indianos. Então o que a gente vê nos filmes é real mesmo? E o indiano, ele leva aquele negócio para tudo quanto é lugar que ele vai. Então ele leva a cultura dele, né, os casamentos, eles gostam das roupas e tal. Mas bem, aí aquele casal estava do lado de fora do campo, eu dando treino e olhando para aquele casal sem... Não era normal pais acompanharem treinos assim de perto. Uhum. Quando era jogos ia, mas treinos não. Aí, mas eu não sabia o que era, né? Eu tô saindo do campo, esse pai me chama. Coach, né? Treinador. Aí eu olhei, aí eu me aproximei dele, ele pediu licença para falar comigo, eles são muito respeitosos. E ele falou assim, o treino acabava entre 11h30 e meio-dia. Ele falou assim, você tem um tempo para almoçar com a minha família? Aí eu olhei pro relógio, eu tinha que voltar para casa, mas eu pensei assim, eu vou almoçar com esse pai, o cara tá me convidando, né? Sim. Eu vou prestigiar a família. E era o pai desse rapaz, adolescente, que era um adolescente que tinha por volta de 16 anos. E esse adolescente foi com a gente, e a gente sentou perto do campo onde eu trabalhava, num restaurante. Lá é o seguinte,
põe isso na sua cabeça. Asiático te chamou para comer, ele vai pagar. Não existe isso. Ninguém te chama para comer. Não existe no Brasil. Eu te chamo para comer, aí pede a conta. Não, metade seu, metade meu. Não existe isso lá. Lá não existe dividida. Não, eu já vi casal aqui no Brasil que eles faziam, sabia? Sai o marido e a mulher, eles racham a conta. Queria que fosse assim lá na minha casa também, né? Tô brincando. Aí eu fui comer com esse casal e com esse jovem. Aí a gente almoçou, aí o pai pegou e falou assim, olha, eu te chamei aqui, treinador, para te fazer uma reclamação. Aí eu pensei assim, meu Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Porque assim, cultura, você nunca sabe quando você erra. Então eu pensei assim, eu não lembrava de nada, mas pensei assim, pode ser que eu falei alguma coisa e tal. Aí ele pegou e começou a falar assim para mim, olha, treinador, o meu filho, ele tá me maltratando na minha casa, ele não está me obedecendo. Eu comecei a pensar, João Paulo, mas onde é que eu entro com essa história? O que eu tenho a ver com isso? Na minha mentalidade de brasileiro, você não chama um treinador para reclamar do comportamento do seu filho em casa. Verdade. Né? Eu falei, começou a falar, João Paulo, ó, meu filho está fazendo isso, está saindo com má companhia. E por último agora, treinador, o pai dele falou, eu tranquei o meu filho em casa para ele não sair com os maus elementos que ele estava saindo. Aí ele falou para mim, você sabe o que ele fez comigo, treinador? Eu falei, não. De manhã, ele me trancou em casa e eu não pude sair para ir trabalhar. O filho resolveu fazer com o pai a mesma coisa que o pai estava fazendo com o filho. Aí o pai estava trancando ele em casa para ele não sair com as más companhias. Ele foi lá e trancou o pai dele em casa. A hora que o pai dele falou isso, ele foi interromper a fala do pai. Aí a hora que ele fez isso, eu pensei assim, agora eu entendi qual que é o meu papel, deixa comigo que eu vou... A hora que ele foi tentar falar, João Paulo falou assim, cala sua boca. Quem manda aqui sou eu e seu pai. Você está aqui para respeitar. Você vai ficar calado e vai esperar o seu pai terminar de falar. E eu vou te avisar uma coisa. Se eu escutar qualquer reclamação sua, a partir de hoje, você vai se ver comigo. João Paulo, eu resolvi encarnar o papel, porque lá, o professor para eles é uma espécie de segundo pai. É uma espécie, você vê um adulto encontrando com um professor idoso, você não tem noção do que aquele aluno faz. Ele beija a mão do professor, o professor é tratado com honras. Aonde o professor chega, é o sentimento que eles têm, é uma espécie de segundo pai. O professor ajuda os pais a educar os seus filhos. É assim que eles enxergam os professores. Até assim, em algumas escolas agora um pouco menos, eles dão umas varadinhas, não é nada que maltrata muito. Mas eu perguntei um dia para um mais velho, eu falei assim, você tem raiva do seu professor? Porque às vezes você apanhava de vara na escola. Ele falou assim para mim, João Paulo, não fale isso. Não, a gente não tem raiva dos nossos professores. A gente ama os nossos professores. Eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa do meu professor. Por tudo que o meu professor me ensinou. Então o professor, o mais velho, é considerado na cultura como uma pessoa de valor. Sábio. Então você vê um professor... Então esse era o meu papel de treinador, né? Então os alunos me tratavam dessa forma. Então eu achava isso sensacional. Saber que existe ainda um povo e uma cultura e se a gente perdeu isso no Brasil, né? Há anos atrás era assim e a nossa cultura foi se modificando e hoje os mais velhos, né? Os professores, eles são tratados com desprezo, com menosprezo e deviam ocupar um lugar de excelência na nossa comunidade, em tudo que a gente faz. Ah, não, o professor hoje perdeu o respeito. Eu até costumo falar que o povo sempre pergunta, mas qual que é a profissão mais importante, que tem que ter mais destaque? Aí uns respondem, tem que ser um médico, tem que ser um bombeiro, tem que ser um enfermeiro, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Cara, mas assim, pro cara chegar a ser médico, ele passa na mão do professor. Pro cara ser um bombeiro, ele passa na mão do professor. Pro cara ser um advogado, ele passa na mão do professor. Ou seja, acaba que numa boa parte da nossa vida ali, a gente passa mais tempo na companhia de um professor em si
do que do próprio pai e da própria mãe. Ainda mais hoje, com essas escolas integral aí, que você passa a parte da manhã, a parte da tarde na escola. E o que a gente percebe é exatamente isso. E não tem esse respeito. A gente perdeu, aqui no Brasil, perdeu-se muito, completamente o respeito. Eu trabalho em TV, trabalho em jornalismo, a gente vê casos aí de alunos agredindo professores, agredindo verbalmente, agredindo até fisicamente. E se por um acaso, assim, um professor falar um decibéis mais alto, o pai já vai lá na escola, você não pode fazer isso com meu filho, que você não pode fazer aquilo e aquilo outro. Cara, mas assim, parte da educação que a gente recebe, que é claro que a gente tem que ter educação de berço, saber se comportar, tal, mas parte da nossa educação vem da escola. O conhecimento... Grande parte, né? Vem da escola. Então, assim, é invertido. Do dia que você me falou sobre esse episódio lá, achei muito interessante. E parece que, pelo que eu entendo, o respeito lá é muito grande, né? O professor quase que, né, tá num grau ali, num nível mais... Você não sai dos lugares, você não, por exemplo, no campo de futebol, eu acompanhei em sala de aula também, mas você não sai de um campo de futebol se você não tiver a permissão do treinador. Você não entra no campo de futebol se você não tiver a permissão do treinador. A hora que acaba o jogo, todos vêm até o treinador no banco de reserva e cumprimentam o treinador de cabeça baixa. Na Tailândia, por exemplo, eles colocam a mão espalmada no peito, porque o cumprimento da Tailândia é Sawadkrap. Mas quando você vai cumprimentar, eles não pegam na mão como a gente, né? Eles não oferecem a mão, eles se cumprimentam com a mão espalmada. Quando você recebe o cumprimento de uma pessoa mais nova, isso aí você vê como que a cultura já está, né? Quando você recebe o cumprimento de uma pessoa mais nova, você coloca a mão espalmada na frente do rosto e abaixa a cabeça, porque você está cumprimentando uma pessoa mais velha. O mais velho não abaixa a cabeça para o mais novo. O mais velho responde aqui, ó, Sawadkrap. Tipo assim, só o mais novo que abaixa a cabeça aqui. O mais velho responde assim, porque ele é mais velho, né? Agora, quando eu sou mais velho e encontro com alguma autoridade, aí eu coloco a mão na testa, Sawadkrap, que é uma autoridade, né? Uhum. Agora, e o rei, eles ajoelham no chão, colocam a mão na frente do rosto e colocam o rosto no chão para cumprimentar o rei. Então você vê que já desde pequeno existe uma relação cultural que é ensinada, que é transmitida, que é passada para os mais novos, do respeito ao mais velho. E o mais novo um dia vai ocupar o papel do mais velho. E esse mais novo que era mais velho vai entender essa dimensão na cultura. Agora, quando você destrói isso em uma cultura, vira terra de ninguém, porque não existe hierarquia, não existe o mais velho. Eu não estou falando aqui de respeitar gente que não tem respeito, não estou falando das relações normais, sabe? Quando você encontrar com o seu avô, quando você encontrar com o seu tio, quando você encontrar com a sua tia, quando você encontrar com o senhor que fez parte da sua vida, quando você encontrar com o seu professor que te ajudou na sua criação, o senso de respeito tem que ser latente.